Graça e paz, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio dividir esse momento com você que curte o Vejam Só e não apenas assiste, não é só telespectador, auxilia na construção. Seja muito bem-vindo. Hoje mais um daqueles temas que fazem a internet bombar. Então fica ligadinho aí. Falando em internet, já deixo aqui para você meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, @Zeca_Pereira. Vamos repercutir o Vejam Só por lá também? Então vai lá, manda a sua impressão, aquilo que você achou do programa, a sua opinião sobre o tema debatido e vamos conversar por lá, tá certo? Estou esperando a sua mensagem e eu não posso, obviamente, deixar de agradecer todo o carinho dos nossos internautas. Obrigado, tá bom? Por todo mundo que passa por lá. Deixa eu já apresentar aqui os nossos convidados de hoje, para a gente poder entrar na conversa e, obviamente, ter bastante tempo para falar, porque é um tema polêmico. É com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Paulo Henrique, ele que é lá do seminário Nasci para Deus de Teologia. Graça e paz, meu irmão, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo novamente. É um prazer reencontrá-lo, meu amigo. Zeca, boa noite a você, telespectador, que está aqui nesse programa que, sem dúvida, é o maior programa de debate da televisão brasileira. Prazer estar aqui com o senhor. Eu tenho certeza que nós vamos dialogar nesse tema que é importante, está relacionado à igreja brasileira, a guarda ou não do sábado, pautada no Novo Testamento. Quero agradecer a toda a produção do Vejam Só, que sempre com muito carinho, muita atenção, tem dispensado esse convite. E eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui quase completando 10 anos. E, inclusive, quando eu estreiei no programa, foi com o adventista, o Sérgio Monteiro. Na época, eu gravei 2 ou 3 com o Eber, ele que está fora do país. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Para mim, é sempre um prazer estar aqui nesse programa. Benção, obrigado. Paulo, eu lembro uma vez que você, acho que era com o Cruvinel que você veio debater, você falou, pô, eu assistia você, Cruvinel, isso aí. nos debates e tal, ia Cruvinel, te ver pregar. o pastor Elias, Jamiés, os caras é tudo âncora aqui do programa. Os caras Aí, né, a gente era bebê, né? Exatamente, os caras já brilhava no vídeo isso só. Aí, isso não aí. Pode ter que aproveitar que eles não estão aqui hoje para falar isso aí. Se falar perto deles, eles ficam bravos. Cada mulher acha que tá chamando de velho, né? Acha que tá, mas é aquilo, né? Igual eu falo do Weber. É literalmente aquilo. Quando o Weber chegou aqui, ó, tudo isso daqui era mato, ó. É ele que foi lapidando aqui pra gente poder caminhar tranquilamente. Informações do seminário, para quem nos assiste, tiver interesse de aprender um pouquinho mais de teologia. Olha só, nós estamos ali no coração de Guarulhos, na Avenida Monteiro Lobato, o número 15.022. É o maior seminário, a maior igreja de Guarulhos, Igreja Nasci para Deus. Um abraço para o querido pastor Ney, pastor Sênio, pastor Leonardo Jovino, a esposa do pastor Ney, pastor André, esposa do pastor Léo, pastora Didi. Deus abençoe vocês, os nossos alunos. E se você quiser aprender um pouquinho mais de teologia conosco, é só entrar aí no seminário Nasci para Deus de Teologia no Instagram e também seguir as nossas redes sociais, porque eu tenho certeza que você vai crescer na graça e no conhecimento. Todas as segundas-feiras, com bastante aula, arqueologia, geografia, grego, hebraico, tudo para você ampliar os seus horizontes na palavra de Deus. Amém. Ótimo. Ó, os contatos disponibilizados pelo Paulo já apareceram aí para você, pessoal, e do seminário também. Se você quiser outras informações, é só você chegar por lá, tá bom? Nós vamos deixar o perfil do pastor Paulo salvo lá na postagem do programa, no @programa Vejam Só. Então chega por lá, que você vai ter acesso também a esse contato, tá bom? Se tiver alguma dúvida, quiser conversar, interagir, é por lá. Aliás, o perfil do Instagram do Paulo tem muita coisa, tá? Ele é muito ativo na rede social, vale a pena você chegar por lá e conhecer. Obrigado, meu irmão, novamente pelo carinho. E nós temos também o privilégio de receber, na noite de hoje, o evangelista Alexandre Bernardes, ele que é lá da Igreja Adventista do Sétimo Dia, central de Diadema, aqui na Grande São Paulo. Graça e paz. Seja muito bem-vindo, evangelista Alexandre. É um prazer conhecê-lo. Graça e paz, Zeca. Deus abençoe o pastor Paulo Henrique, toda a sua comunidade lá, todos os seus membros ali. Um abraço para o pastor Jamiés também. Eu estive aqui há 12 anos atrás, 2014, e ali eu dialoguei com o Jamiers. Ah, que legal. Conheço ele desde a época da Rádio Musical, César Cavalcante, Elias. Né? Tem muitas histórias para contar, muita saudade, inclusive, desse pessoal. E é um prazer estar aqui mais uma vez, conhecendo pela primeira vez o Zeca, pela primeira vez o PH.
Já assisti alguns vídeos também do PH, com algumas pessoas também. Um programa de sábado na musical? Era não- Verdade para o Tempo do Fim, não era isso? Isso O programa na mesmo. musical, né? Nós Que ficamos legal. ali uns 9 anos ali, isso até aí. mais ou Era menos... sábado à tarde, né? Umas 4h30, 5 horas. Domingo. Domingo, né? Então é isso aí. Primeiro era da 1 às 3 da tarde, depois ficou da 1 às 2. Antes, inclusive, desse horário, a gente começou às 11 da noite, aos domingos. Depois que foi pro horário Depois foi pra mais tarde. cedo. É um prazer estar com vocês aqui. Não, a alegria é nossa. Até porque, pô, você fala que o programa era do sábado, ele veio aqui defender aqui o sábado, né? Vai ele que tá- você já... Você viu que logo na fala inicial, o evangelista Alexandre ele já está querendo colocar já questões aqui já, né? Eu acho que a gente não vai ter muito problema sobre essa questão, porque se fosse um tema assim, o sábado ainda continua vigente nos dias de hoje ou não, aí ia ser mais complexo. Essa questão de ser reinterpretado, acho que a gente vai até se dar bem aqui. Nós vamos falar bastante parecido, acredito. Não, mas antes, Zeca. calma. O pessoal A de casa audiência já já está tá como? polvorosa já. O chat do YouTube não para. Para quem quiser conhecer um pouquinho melhor do seu trabalho, evangelista, como é que o pessoal te encontra, redes sociais, por favor. Tem o meu WhatsApp, que é o 11 991036653, 11 991036653. Tem o Instagram, @averdade_para-o-tempo-do-fim, @averdade_para-o-tempo-do-fim. E o meu canal no YouTube. Ele tá um pouco paradinho, né? Mas logo a gente volta lá. O nome do canal mesmo, A Verdade para o Tempo do Fim. Perfeito. E nós estamos ali na Igreja Adventista do Sétimo Dia, sentado em Diadema. O trabalho ali é um trabalho dirigindo mais pequenos grupos, que no pentecostalismo, sobretudo, o pessoal chama de células, né? Temos também ali um trabalho missionário, onde nós temos um programa chamado Madrugadas com Cristo, onde nós oramos entre 2 e 6 da manhã, buscando o batismo do Espírito Santo. E depois a gente leva ao ar livre uma estátua de 4 metros de altura representando o sonho de Nabucodonosor. E ali a gente fala da volta de Jesus, dos finais dos tempos. Carregando a estátua. A gente leva a estátua a Legal. bom. Entendi, boa. bom. Então aí... isso. Boa, obrigado. Tem classes bíblicas também que a gente Sim. ajuda lá, colabora. Sim, perfeito. Pregações. Obrigado pelo carinho. Eu que Os agradeço. contatos também já apareceram. Nós vamos deixar salvo no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Que aparece aí pra você, @programa Vejam Só, certo? Vamos entrar no tema de hoje, então. Nós vamos falar do sábado, né? A gente até comentou aqui, dando um spoiler. A pergunta é, o sábado deve ser guardado literalmente ou reinterpretado à luz do Novo Testamento? E aí, consequentemente, que eu imagino que é o que o Paulo vai defender aqui, substituído pelo domingo. Não sei, né? Deixa ele falar que é melhor, senão eu fico atravessando a ideia toda aqui. Paulo começa respondendo, depois o evangelista Alexandre também vai responder a pergunta. Vamos lá. Zeca, né? Só pontuando, o senhor falou da ideia que não tem nada a ver com o tema aqui, sobre a questão da célula. O termo célula é um termo moderno para o neopentecostalismo, mas é também chamado de pequenos grupos. A igreja pentecostal chama de ponto de pregação. Certo. Então, a nomenclatura antiga é ponto de pregação. A igreja pentecostal clássica não usa esse termo célula, mas é só por questões de pontuar o pentecostalismo. Bom, vamos lá. O Novo Testamento, Zeca, ele nos ensinamentos dos apóstolos e nos ensinamentos de Jesus, quando se fala de trabalhar a ideia do sábado, você tem uma estrutura muito importante, pontos principais, pontos marcantes dentro da história do cristianismo que retratam essa ideia de um dia, né, de guardar um dia ou não. Porém, você vê no discurso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se não me falha a memória, Mateus capítulo 10, versículo 38, quando você tem a estrutura: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Parece que nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o descanso físico e ou espiritual, porque a defesa do sábado como um ponto marcante de um pacto da aliança no Primeiro Testamento, em Êxodo capítulo de número 31, ela deixa de ser um dia e passa a ser uma pessoa. E isso é extensivo até para a eternidade. Por quê? Porque quem alivia da dor é Jesus, quem alivia do cansaço é Jesus, quem alivia do pecado é Jesus. Tudo é concentrado em Jesus. E Hebreus capítulo 8, versículo 11, 10, 12, 13, 14, 15, fala
de um novo pacto. Então, se a aliança, o ponto marcante da aliança no Primeiro Testamento, como sendo aliancista, também era o sábado, no Novo Testamento ele sai de um dia e passa a ser uma pessoa. E é importante que essa pessoa, se ela estivesse dando continuidade na ideia do sábado, seria importante, então, alguns acontecimentos no sábado, como Jesus, por exemplo, ressuscitando em um sábado. Aí, o Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo de número 15, deveria trabalhar essa questão do sábado. Paulo, como sendo um bom judeu, deveria trabalhar essa questão do sábado. E nós não temos essa ênfase da guarda, da observância. Aliás, Paulo chama que quem deseja guardar o sábado no Novo Testamento como escravo e que não aceitou a liberdade em Cristo na Nova Aliança. Então, é por aqui que a gente vai tramitar, é por aqui que a gente vai caminhar. Boa. E obviamente vai ter tempo e oportunidade para aprofundar isso. Bom, evangelista Alexandre, quero te ouvir também e como é que o irmão responde a nossa pergunta tema. Por favor. O tema, né? Se o sábado deve ser guardado literalmente ou reinterpretado. De certa forma, sim, reinterpretado. De certa forma, também colocado no seu devido lugar, vamos colocar assim. Obviamente que eu, como adventista do sétimo dia, mas não defendendo a instituição em si, ou placa de igreja. Adventista mais no conceito de crer no advento de Cristo, do sétimo dia, de entender que o sábado ainda é válido para os dias de hoje. Entende? Uhum. O que acontece? Eu entendo a questão da seguinte maneira. O pastor, o PH, posso chamar de PH, né? Claro. Eu já estou íntimo de você, Isso do senhor, perdão. Eu gosto de chamar pastor de senhor. Tranquilo. Ele citou um texto que é muito interessante, inclusive tem feito muita diferença na minha vida espiritual desde o ano de 2019, não é? Ele citou ali Mateus capítulo 11, a partir do versículo 8, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis sábado, descanso, né? Para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que acontece? Até comentei que, de certa forma, ele deve ser, de fato, reinterpretado, de certa forma, também colocado no seu devido lugar, né? Quando a gente vai lá para Isaías, o livro de Isaías, capítulo 42, versículo 20, nos diz o seguinte: foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Então, o que acontece? No Novo Testamento, eu entendo que Jesus ele engrandece a lei, sobretudo o verdadeiro espírito do sábado, porque quando Deus, lá na criação, ele cessa a sua atividade no sétimo dia, ele abençoa e santifica, ele separa como algo específico, algo santo. Nós vamos entender ali que aquilo era no sentido de que ele nos criou para nos servir. É bonito entender isso, né? Pensar nisso. Imagina a divindade ali, nas eras e eras, lá atrás, quando não havia ainda ninguém no universo. Eu imagino a divindade pensando o seguinte: vamos criar seres para que nós possamos servi-los. Então, a cada sábado, nós podemos ouvir Jesus e o próprio Pai nos servindo através dessas próprias palavras que o PH colocou muito bem aqui. Indo a Jesus. E quem é Cristo? Nossa justiça. Concluindo, se a nossa observância do sábado ela estiver destituída da verdadeira espiritualidade, da verdadeira justiça de Cristo, como acontecia com os fariseus na época de Jesus, e por isso que Jesus corrigiu tudo isso, nós nunca vamos encontrar paz de espírito na questão do sábado em si. Lembrando também que nós devemos viver a experiência sabática todos os dias da semana. Porque cada dia da semana, inclusive eu orei, jejuei nas madrugadas, eu orei pelo PH, por você, pelo programa, por todos nós. Quando nós buscamos a Cristo todos os dias da semana, nas madrugadas, buscando ali as energias espirituais, a gente sai para a batalha, nós vamos, de certa forma, vivendo já essa experiência sabática, para que quando a gente chega lá no pôr do sol da sexta-feira, nós estejamos cheios do Espírito Santo, porque aí é o dia onde que eu vou parar as minhas atividades seculares para servir, sobretudo, o meu próximo. Então, esse é o espírito do sábado. Boa. Já vou devolver a palavra, Paulo. Rapidinho. Deixa eu só abrir a oportunidade para quem nos assiste participar também, respondendo a nossa enquete. Quero saber a sua opinião sobre a temática que nós estamos abordando hoje aqui no Vejam Só. @programa Vejam Só é o perfil no Instagram, onde você localiza as nossas enquetes. Além da enquete,
a gente sempre deixa aquela caixinha de pergunta ali aberta para você poder justificar a sua resposta. Vamos ver, colocando aí na tela, a enquete que a produção colocou lá. O sábado hoje deve ser guardado literalmente, reinterpretado no Novo Testamento, ou de acordo com aquilo que o Novo Testamento ensina, e a terceira opção é não sei. Então vai lá, vote, participe, quero saber a sua opinião sobre o tema abordado também, tá certo? Vamos lá, Paulo, devolver a palavra ao irmão, por favor. Zeca, o que acontece? Quando você, como um bom presbiteriano, e aí falando sobre a ideia da aliança, ontem mesmo alguém me perguntou, um irmão que é assembleiano, falou que ia dar uma aula na escola dominical, e falou que sabia que eu era pós-tribulacionista e ele queria entender essa questão da aliança. Eu falei que sou aliancista de 3 pontos. O que é um aliancista de 3 pontos? Que ele acredita em 3 fases da aliança de Deus. Aliança verbal, feita com Adão, aliança escrita, feita com Moisés, que o sábado, inclusive, faz parte dela, e a aliança eterna, prometida em Jeremias capítulo de número 36, ali, 37, e vários apontamentos em todos os outros profetas. Joel capítulo 2 vai falar, enaltecido ou relembrado ali em Atos capítulo de número 2, e existem os sinais da aliança. De fato, o Shabat, que nós falamos em hebraico, ele é um dos pontos principais dentro da cultura judaica e dentro do judaísmo. Então, quem estava inserido dentro desse contexto religioso, sociocultural, fazia parte dessa questão. O grande problema que eu vejo do sábado no Novo Testamento é porque o eterno Deus fez uma promessa de mudança da lei. E isso está registrado. Trocarei o coração de pedra, fazendo uma menção à lei que ele mesmo escreveu, dada a Moisés, para toda a comunidade de Israel. Não será, olha o que Deus fala, não será como aquela aliança que eu fiz com os israelitas quando os tomei da mão para tirá-los da terra do Egito. E aí, quando você chega no Novo Testamento, Jesus, em Mateus capítulo 5, ele não trata nada sobre a ideia do sábado. Jesus não dá ênfase nenhuma sobre a questão do sábado. Ele fala sobre adultério, sobre a mentira, que são coisas importantes, e ele não trabalha nada sobre a questão do sábado. Então, quando você pega Atos capítulo 2, no início da igreja, os apóstolos também, Pedro, ninguém dá nada do sábado. Fala do primeiro dia da semana, dando ênfase na questão do domingo, porque se transformou na questão da ressurreição. Agora, um ponto que é importante. Quando Paulo vai tratar as questões da aliança, do culto, tanto para estrangeiro quanto para judeu, ele bate de uma forma muito forte na ideia do sábado, porque se o sábado fosse importante na nova aliança, ele deveria ter permanecido. E ele muda, você não tem uma figura na ideia do sábado. E olha que importante que Paulo ele vai trabalhar aqui, por exemplo, Romanos capítulo 14, versículo 5, ele fala que as pessoas, uns fazem a diferença entre dia e dia e outros julgam dias iguais. Então, como é que o sábado faz parte da nova aliança e Paulo, como o maior doutrinador da igreja, simplesmente relativa algo que é factual dentro do novo pacto? Ele relativizou o sábado. Ninguém os julgue por dias, por festas. Eu tenho certeza que o senhor vai trabalhar em Colossenses capítulo 2, 16, 17. Eu quero que o senhor entre aí mesmo. Então, assim... Eu acho que eu estava pensando nele. Vamos lá, evangelista, quero te ouvir. Eu quero trabalhar hoje mais assim a questão, né, da questão mais da justiça de Cristo. Entende? Eu acredito que isso que eu estou falando hoje aqui talvez seja uma coisa até nova. Lembra que eu falei no começo que talvez a gente ia conseguir falar até mais ou menos... Sim, dialogar. Né? Porque a gente já sabe... o PH, dentro da visão que ele tem, na sinceridade que ele tem, que ele é uma pessoa sincera, né? Uma pessoa estudiosa, ele já é catedrático, ele é da teologia, eu já sou uma pessoa mais simples, não é? Ele tem aquela ideia dele de trabalhar todos esses assuntos e os textos que ele vai colocando e tudo mais, os argumentos. Assim como do lado de cá vai ser a mesma coisa, só que parece que é uma coisa que nunca acaba, nunca termina. Não é verdade? É muito assunto, não é verdade? Tanto eu quanto o PH, quanto o Zeca também, nós temos algo em comum, tenho certeza disso. Cristo, nossa justiça. Sim. Amém? Amém? Cristo, nossa justiça. Nossa justiça imputada, acreditada, que é o que ele fez por nós na cruz. Nossa justiça comunicada, que é o que ele faz em nós. E se não for através do poder dele, nós, de fato, não vamos entender o que representa a essência do sábado. O que o PH falou é interessante realmente de se pensar, porque dá uma aparência, de fato, de que é um certo silêncio, né? Parece que não tem aquele texto categórico. Não, O chave não, guardei o sábado, né?
Não se esqueça de guardar o sábado. Na minha humilde opinião, quando eu falo opinião, assim, é no sentido... É uma figura de linguagem que eu estou usando, né? Porque às vezes as pessoas podem pensar, você está dando opinião, mas não está indo pelo que está na Bíblia. Claro que é num contexto daquilo que eu creio do que está na palavra de Deus. É aquilo que o próprio Jesus deixou claro do que significa isso. Lá na criação, Deus institui o sábado. Para quê? Para nos servir. Pelo fato de ele nos servir, nós estamos servindo também uns aos outros. O sábado é isso, é para servir. Os fariseus, os judeus da época, os saduceus e tudo mais, eles tinham se afastado e eles se apegaram apenas às regras de não ande até lá, não faça isso, não faça aquilo. Eles representavam mais o caráter de Satanás do que o próprio caráter de Cristo. E como nós lemos no começo, era do agrado do Senhor que a lei fosse engrandecida. Quando a gente vai, por exemplo, rapidamente, o tempo já está acabando, não sei se eu vou conseguir falar tudo. Mas Isaías capítulo 58, antes de nós chegarmos ali, quando disse, desejares o teu pé, de profanar o sábado, de fazer todas as suas coisas, né, os seus interesses no meu santo dia, que é Isaías 58, 13 e 14, qual é o contexto? Que solte as ligaduras, que atenda o necessitado, que se você ver o pobre, que você o vista, que você receba ele em casa, que você, de certa forma, vamos colocar aqui mais coisas, que você não pense mal do seu próximo. O que adianta eu vir hoje aqui pensando mal do PH? Umas suspeitas dele. O que adianta eu vir aqui se eu não estou vindo aqui amando ele em Cristo Jesus? Entende? Então, eu entendo o seguinte, Israel teve a oportunidade de encontrar no sábado o dom do servir, e à medida que nós somos transformados pela contemplação, e o sábado é a arte da contemplação, eles iriam, de fato, viver a justiça verdadeira. Para terminar, eles fugiram disso, eles se desviaram disso. Cristo vem, então, coloca o sábado agora no seu devido lugar, realizando tudo que é de bom para ajudar as pessoas mais necessitadas. Então, eu acredito que, mesmo que haja um silêncio, aparente um silêncio, categórico ali, tá o texto, Jesus já deixou o exemplo para nós, para que a gente siga o exemplo dele também nessa questão. Vamos lá, Paulo, e aí? Ô Zeca, Jesus era profundo e essa questão do sábado fazia parte do ministério dele. Não é um tema superficial, eu não acho que seja superficial. E eu louvo a Deus que ele sempre volta aqui no Vejam Só, porque ele é importante. Eu acho que é importante o adventista colocar como ele pensa e é importante a gente colocar como nós pensamos. O diálogo, né? Isso. A ideia de aflorar, ampliar os horizontes no meio do intelecto. Jesus, em Marcos capítulo de número 2, versículo 27 e 28, ele reinterpreta o sábado. Esse é o nosso tema. O sábado deve ser reinterpretado, ele deve ser reanalisado e na verdade, Jesus fez isso. Foi um dos motivos pelos quais Jesus foi crucificado, um dos motivos pelos quais Jesus foi entregue foi por causa do sábado. Ele viola o sábado, ele cura no sábado. Os caras chegaram para Jesus e falaram assim, não importa que esses caras estão comendo agora, tá esbugalhando o milho, que você não tá vendo que isso é contra a lei? Então Jesus teve que reinterpretar o sábado. E foi por isso um dos motivos que ele foi julgado. Agora, quando eu começo na inicial dizendo que o nosso descanso não é mais um dia e passa a ser uma pessoa, Jesus fala assim, o sábado foi feito por causa do homem e eu sou o Senhor do sábado. Aqui, irmão, com todo respeito e carinho, acaba essa questão de um dia, porque ele viola aos olhos da lei o sábado, que não é violar, porque não dá tempo de entrar culturalmente aqui. O que pode e o que não pode ser feito no sábado dentro da cultura judaica, não é isso que eu vou trabalhar, nem tenho essa pretensão, mas seria importante, não farei. E aí, Jesus primeiro coloca ele como o Senhor do sábado, tirando do dia e transferindo a pessoa. Então não é o pastor PH que está falando, é Jesus. Tanto é que o senhor leu o texto correto, obrigado por me corrigir. Eu falei Mateus 10, o senhor trouxe o Mateus 11 ali, tá certo? Não percebi. Aí, não, obrigado, top, eu reconheço aqui. Errei o texto, a menção, o senhor fez certinho, muito obrigado. E aí Jesus fala, vinde a mim, que estão cansados. Então ele traz, e lá em Marcos capítulo 2, o que eu estou dizendo é o que Jesus disse em Mateus capítulo 11, tá claro para mim. Agora, ele vai se colocar como o Senhor do sábado, reinterpretando esse sábado, dizendo que ele é o Senhor da igreja. E parece
evangelista, que os doutrinadores da igreja, mais uma vez, entenderam isso. Se o sábado fosse um dia e não uma pessoa, por que que os apóstolos, em Atos capítulo 15, quando eles vão decidir a obrigatoriedade dos gentios, Conselho. não foi incluso o sábado? Esse foi o primeiro concílio da igreja. A prática da igreja primitiva, em Atos capítulo 20, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, as reuniões da igreja primitiva depois do concílio sempre acontecia no domingo. E a ideia aqui não é uma imposição legal, porque eles não falam assim como era antigamente. Eu encerro dizendo o seguinte: olha, vocês precisam guardar o sábado, o culto precisa ser num sábado. Isso não aconteceu na igreja primitiva. Então eu acho que é importante a gente pensar nisso, porque Hebreus capítulo 4 vai falar da expressão sabatismos, que é uma ideia de um sábado semanal. E aí a gente trabalha essa questão do descanso em Cristo. Eu entendo quando o Senhor fala da ideia da adoração, de fazer bem ao próximo, eu concordo com isso. Eu só não concordo que isso tenha que acontecer num sábado, porque se a gente fechar todas as arestas e trabalhar o que Jesus falou sobre o sábado, nessa exposição ficou claro para mim. Boa. Sim. Evangelista, então, o irmão vai trabalhar com essas questões aí, né, Paulo? O PH reforçou muito essa questão da substituição, né, da pessoa e do dia, e do concílio de Jerusalém, lá em Atos 15 também. Mas vai fazer isso no próximo bloco, tá bom? Vou precisar chamar um intervalo, rapidinho. Na sequência, a gente inicia o próximo bloco com a resposta do evangelista a essas questões que o Paulo Henrique levantou, tá bom? Então, antes do intervalo, vou deixar aqui para você o telefone da Agrade. Quer estudar teologia? Quer se preparar aí para o trabalho ministerial, né? Responder aquele chamado que Deus tem na sua vida? Procure pela Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Código 11 3115-0819. 3115-0819 é o telefone da Agrade. Liga lá, vê os cursos à disposição para ver se você se encaixa nos formatos, modelo. Tem muita coisa lá na Grade para você. Além disso, redes sociais da HIT aqui, para você conhecer a emissora, o conteúdo, os programas, tudo aquilo que a gente faz pensando em você e a sua família, para levar um conteúdo que edifique a sua vida, tá bom? Então, vem conhecer a HIT. Intervalo rápido, o Vejam Só vai, na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí na nossa conversa. Hoje falando sobre a questão do sábado, recebendo nos nossos estúdios o pastor Paulo Henrique, o evangelista Alexandre Bernardes, e nós finalizamos o primeiro bloco com a fala do pastor PH, onde ele colocou de maneira assim geral a substituição que Jesus afirma lá em Marcos do dia para a pessoa, e a questão do Concílio de Jerusalém, onde não é tratada a guarda do sábado como algo, principalmente para a igreja que se expandia ali pelo mundo gentílico. A palavra está com o irmão, por favor. Muito bem. Muito bem colocada essa questão do PH, que é um dos assuntos, inclusive, mais debatidos, né, quando a gente entra nesse assunto. Eu entendo que há muita coisa de valor moral que também não foi, de repente, colocada ali no concílio. E que, de repente, a gente poderia pensar, poxa, também, tal coisa também não foi falada, tal outra coisa também não foi falada, e assim por diante. Entende? Uhum. Eu acredito que, né, que a Bíblia ela deve ser analisada como um todo. E voltando a essa questão do que eu disse, Jesus é o nosso exemplo em relação à verdadeira adoração a Ele, sobretudo no que se refere à justiça correta em relação à espiritualidade do sábado. Uma vez que todas as coisas foram criadas por meio dele, não é? E sem ele nada do que foi feito se fez. Uma vez que ele estava com o Pai na criação, quando ele cessa a atividade ali no sétimo dia, ele abençoa, descansa, né? Ele cessa, abençoa e santifica, ele separa. E depois, quando vem ali o povo de Israel,
aquele povo sai ali do cativeiro, sai da escravidão, eles não tinham tempo, inclusive, para descansar. E Deus diz, olha, agora eu vou cuidar de vocês, vou, inclusive, mandar um maná para vocês. Na sexta-feira, inclusive, vocês vão pegar em dobro, porque no sábado não vai ter. Ou seja, para vocês confiarem em mim, acreditarem em mim. Por quê? O que falamos hoje aqui, né? Deus nos criou para nos servir. O sábado é a arte da contemplação. Somos transformados pela arte da contemplação. Entende? Uhum. Cristo é a nossa justiça. A experiência do sábado, espiritualmente falando, ela deve ser observada assim todos os dias da semana. Com a diferença de que quando eu chego no fim de semana e eu abro mão do meu trabalho e eu vou ter tempo agora integral com a minha família, que muitas vezes eu não vou ver ali por causa da correria, né? Não vou ver com tempo de qualidade com os meus irmãos. O que vai precisar acontecer ali vindo de mim através da ação do Espírito Santo em mim? O amor e o serviço. E foi isso que Jesus quis mostrar, sobretudo no Novo Testamento. Eu já vi, inclusive, o PH citar essa questão, né? E que está ali em Mateus capítulo 5, que diz, não penseis que eu vim revogar a lei aos profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. O que nós vimos em Isaías? Ele veio tornar gloriosa. Cumprir, tornar gloriosa. Porque, em verdade, vos digo que até que o céu e a terra passem, nem o eu ou o tio jamais passará dali até que tudo se cumpra. Vamos supor que o sábado fosse, nos dias de hoje, um dos menores mandamentos, sem muita importância. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Aí termina. Ó. Aqui é a chave que eu entendo, ok? Uhum. Porque se a vossa justiça, o que é isso aqui? Obediência. Se a vossa obediência, a vossa justiça, não excederem muito, ou seja, se não for melhor, digamos assim, do que a dos próprios escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. E para terminar, qual sempre foi a vontade de Satanás? Fazer com que o homem não obedecesse à lei de Deus. E ele trabalhou sobretudo a questão do sábado, que é um mandamento que aponta para o Deus, nosso Criador. Entende? Ele fez do sábado um dia triste, um dia enfadonho, um dia praticamente impossível de ser obedecido. E Jesus, que era a expressão clara, literal do Pai, que criou o sábado para o nosso benefício, coloca o sábado agora no seu devido lugar, né? Poderíamos chamar novamente, né, que ele reinterpreta as ideias errôneas deles do passado, mas, sobretudo, coloca no seu verdadeiro lugar e explica qual é a maneira certa agora de você observar. Uhum. Concluindo definitivo. No sábado, você vai descansar do seu trabalho. Eu vou cuidar de você, mas você também vai cuidar do próximo, porque se eu criei você para te servir, você também vai seguir o meu exemplo para servir ao próximo. Servir ao próximo. Boa. E aí, Paulo? Zeca, Gálatas capítulo 4, versículo de número 7, diz assim, assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Versículo 9 de Gálatas capítulo 4. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Paulo chama a lei de fraca e de sem poder. Querem ser escravizados por eles outra vez? Paulo fala que a lei que é fraca e que não tem poder, que escraviza. Versículo 10. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos? Paulo está falando de sábados. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês, em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que eles preguei o evangelho pela primeira vez. Então, eu não precisava nem explicar esse texto. Paulo, ele é grosso, que se a gente fosse usar tudo isso que Paulo usou aqui, seríamos chamados de insensato. Paulo chama a lei de fraca, Paulo fala que quem observa a lei é escravo dela. Agora, o senhor não acha? O senhor falou que o sábado é um mandamento moral e que, pelo fato do sábado ser um mandamento moral, ele deveria ser analisado com um pouquinho mais de carinho. Então, vamos analisar o sábado com carinho? Olha só, se o sábado fosse um mandamento moral, como eu utilizei na inicial,
Paulo não teria relativizado em Romanos capítulo 14, versículo 5. Se o sábado fosse um mandamento moral, Paulo não chamaria em Colossenses capítulo 2, versículo 16, 17 de sombra. Quando a gente está no mundo, você fala assim, irmão, sai de trás dessa sombra. Você tem que aparecer. Por que o sábado vai ser uma sombra se ele era primordial lá e agora que ele não é? Então ficou claro nas palavras de Jesus que essa questão não é mais. E tem uma questão. Jesus trabalhou muito no sábado e eu entrego dizendo o seguinte, Paulo, a gente tem uma discussão acadêmica, né, Zeca, que fala assim, que o livro de Atos dos Apóstolos poderia ser chamado de Atos de Paulo, de Atos do Espírito Santo, ou até mesmo Atos da Igreja. Em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo de número 14, quando se dá ênfase, a igreja comissiona os missionários e os profetas em Atos capítulo 3, né? E na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, e aí o Espírito Santo separa ali Barnabé e Paulo para a obra que tinha os comissionados, e portanto a partir do versículo de número 14 até a sua extensividade longínqua no final do livro, ele aparece muito o trabalho de Paulo. E nesse trabalhar de Paulo, Zeca, Paulo era costume dele ficar 3 dias na sinagoga por 3 sábados consecutivos, pregando a palavra. Eu pergunto para o senhor, com todo respeito e carinho, a pregação do evangelho é um serviço sagrado? Se a pregação do evangelho for um serviço sagrado, no sábado não pode trabalhar. Por que Paulo pregava de sábado? Veja só, é aquilo que nós estamos falando aqui. Jesus, ele veio engrandecer a lei. Eu não sei se eu vou conseguir responder exatamente da maneira que você gostaria que eu respondesse. Até porque é natural que o interlocutor ele faz sempre uma construção e a pessoa, às vezes, ela tem um outro entendimento e uma maneira de responder. Se Jesus ele viesse para rebaixar o papel da lei, ele não teria demonstrado a verdadeira justiça, como nós vimos lá no texto-chave de Isaías 42, versículo 20, que foi por amor da sua justiça engrandecer a lei. Deus estava num conflito entre o bem e o mal, sobretudo quando Lúcifer se rebelou no céu e ele arrastou uma terça parte dos anjos com ele. Ele acusava Deus de ser injusto, de suas leis serem injustas. Ele quis tirar Deus do trono. É como se ele dissesse assim, olha, vocês pensam que Deus é bonzinho, que ele é amor? Tira ele do trono para você ver o que vai acontecer. E Jesus ele veio mostrar qual é a verdadeira essência da justiça representando o caráter do Pai. Ele tinha que, como homem, vindo, quando o mundo já tinha 4.000 anos de pecado, provar que Deus é verdadeiro e que Satanás é mentiroso. E imputar a sua justiça, ou seja, a sua obediência, que é aquilo que ele fez por nós, e comunicar a sua obediência em nós, para que o preceito da lei se cumprisse em nós. Essas questões que o PH citou, elas não se referem à moralidade da lei, muito menos à questão do sábado, como um mandamento moral. Porque Jesus ele não poderia ter falhado na sua missão. Quando a gente lê, por exemplo, as bem-aventuranças, o tempo aqui é muito curto, não dá para a gente abrir tudo. Eu trouxe até um monte de livro aqui, ó, não vou mexer em nada, né? Mas o que acontece? Quando nós lemos aqui as bem-aventuranças, os humildes de espíritos que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, do que? De obediência. Tudo isso daqui não era agradável aos olhos dos fariseus. Isso aqui era estranho para eles. Por quê? Porque eles eram egoístas. Eles eram orgulhosos. Isso também gira em torno da questão do sábado. Mais uma vez, o sábado é um mandamento que envolve a contemplação. Deus descansou, abençoou, santificou, Ele separou para ter uma intimidade com você. E quando você passa esse dia de intimidade com Ele, você é transformado à sua imagem, à sua semelhança, Ele imputa a sua justiça, Ele comunica a sua justiça, Ele dá poder para você guardar o sábado da maneira correta, como Cristo ensinou. Para você, nesta última geração, justificar a Deus. Deus será justificado na última geração. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Ali há um desafio, e eu termino com esse texto, essa parte. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 12, que vem depois ali no contexto das 3 mensagens angélicas, no contexto da queda de Babilônia, ali diz assim, ó, olha que coisa interessante. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ouvinte, quando a igreja, na última geração, e eu creio que nós estamos na última geração,
através da justiça de Cristo. Quando a justiça de Cristo for imputada e comunicada, ele dará poder para que nós guardemos perfeitamente a sua lei nessa última geração, e o caráter de Cristo será reivindicado e Jesus voltará finalmente nas nuvens dos céus. E o sábado é um mandamento que ainda está lá no coração da lei. De maneira nenhuma Jesus poderia desobedecer, porque ele justificaria Satanás. Ele tinha que engrandecer o Pai, o caráter do Pai. Sim. Essa questão da última geração também é polêmica. Isso daí dá um outro debate. Mas vamos continuar no sábado. Vamos lá, Paulo. E aí? Não, então, eu acho que assim, eu acho que o evangelista, ele é muito sincero, né, no que ele fala, mas eu acho que ele foge de questões primordiais. Por exemplo, todo o argumento que eu levantei aqui, ele ignorou a questão, a inicial, quando Jesus substitui o sábado, o dia, pela pessoa dele. Ele ignorou quando o concílio organizava os trabalhos e as tarefas para os gentios na igreja, não colocando o sábado como primordial. Então, eles eram os organizadores da igreja, da doutrina da igreja. Então, é ignorado também. É ignorado o serviço de Jesus e de Paulo. Eu fiz umas 3, 4 perguntas na inicial, e essa última que para mim ficou clara, quando eu pergunto se o pregação do evangelho é um serviço e que no sábado não poderia fazer esforço nem trabalhar, o senhor também passou por cima. Eu esqueci de responder. Então assim, para mim fica um pouquinho complicado, porque eu acho que a gente deveria trabalhar encarando as questões. Mas o senhor trabalhou a questão de Mateus capítulo 5, né? Sobre Jesus enaltecendo a lei e tal, mas eu acho que o senhor esqueceu que Jesus foi acusado, e de novo, por isso que ele foi levado pelos judeus para ser crucificado. Mateus capítulo 12, versículo 1, versículo 8, Jesus é acusado da colheita das espigas, juntamente com os paralelos nos sinóticos de Marcos capítulo 2, versículo 23 e 28, e Lucas 6, capítulo 1, versículo 5. Jesus, ele colhe as espigas no sábado, e não era lícito. Os fariseus acusam Jesus de violar o sábado. Então o senhor falou assim, Jesus não veio colocar a questão da lei e tal. Então aqui é uma reinterpretação. Porque o senhor vai perguntar assim para mim, então o senhor está falando que Jesus pecou? Não. Só que Jesus não trata o sábado da forma que os fariseus e os mestres da lei tratavam. Porque o que pode e o que não pode? Então aqui a gente tem um problema. Jesus vai citar a ideia de Davi comendo pão no dia sagrado e fala que o filho do homem é o Senhor do sábado. Depois você tem a cura de um homem da mão ressequida, em Mateus capítulo 12, versículo 9 e 14, Marcos 13, 1, 6 e Lucas 6, 6, 11. E aí eles aparecem de novo dizendo o seguinte, você está fazendo o que não pode fazer no sábado. Jesus vai responder, e eu finalizo dizendo o seguinte, no sábado, é lícito fazer o bem ou o mal? Então, evangelista, o que eu entendo? Para mim, tá bem claro. Eu fiz 4, vou fazer mais uma. E eu sei que o senhor não vai responder. Me mostra um texto no Novo Testamento que padroniza o sábado como dia sagrado, sendo que nenhum culto estabelecido pela igreja começou ou aconteceu no sábado. Aliás, ele sempre acontecia no primeiro dia da semana. Por que, se o sábado é um dia tão importante para a igreja no Novo Testamento, ele não foi observado? O evangelista vai comentar agora, vai ter o tempo dele, e depois nós já vamos para as considerações finais e conclusão, tá bom? Então vamos lá, evangelista, 3 minutos pro irmão. Pastor, me perdoe que eu não respondi aquela questão das pessoas que trabalham nas atividades espirituais. Eu realmente esqueci mesmo. A palavra de Deus diz, meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Imagina se no sábado a semente deixasse de brotar, o sol deixasse de nascer, a lua deixasse de aparecer no céu, as estrelas. Deus continua trabalhando incansavelmente em prol do ser humano. Entende? Então, as palavras que o PH colocou, tudo aquilo que está relacionado a fazer o bem está em harmonia com o sábado, porque o sábado se refere à questão do servir. Lá em Lucas 4,16, se eu não me engano, lá diz que Jesus, conforme o seu costume, entrou no dia de sábado. Ele leu o livro do profeta Isaías. O que ele leu lá? Que ele foi ungido pelo Espírito Santo para, sobretudo, o quê?
para libertar os cativos. Vamos usar um português mais claro, para curar as enfermidades dos oprimidos. Sim. Ele fez isso no sábado. Ele demonstrou isso. Ele cumpriu a lei perfeitamente. É como se Deus falasse: filho, eu estou nos bancos dos réus. Eu estou sendo acusado de ser injusto, de minhas leis serem impossíveis de ser obedecidas. Você vai lá e você vai provar da humanidade de 4.000 anos de pecado, sem todavia ter pecado, que é possível guardar perfeitamente a lei. Você vai encontrar pessoas destituídas da verdadeira justiça, que elas vão fazer das questões, das regras que envolviam ali, muitas vezes ordenanças em relação ao sábado, um fim em si mesmo. Vão esquecer quais são as verdadeiras motivações, mas você vai exaltar a lei. Você vai provar que é possível guardar a lei. E eu falei da última geração, que a última geração vai guardar a lei também. Olha que interessante. O PH também citou a questão do episódio de Mateus capítulo 12. Não dá para a gente ler tudo, como eu falei, porque o tempo é curto. Mas Jesus ali colhendo as espigas, ele quer dizer o quê? Olha, assim como foi permitido Davi comer do pão que é sagrado, eu também posso fazer isso daqui. Eu criei o sábado, eu criei a natureza, eu criei isso daqui para vocês se alimentarem, eu cuido de vocês. Lembrando que Jesus, inclusive, não meteu a foice. Ele apenas foi lá e colheu, ele não meteu a foice. Outra coisa, ele diz assim, ó, o que ele quer dizer quando ele diz assim, ó, no versículo 4? Perdão, no versículo 5, isso mesmo. Não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Aqui está quem é maior que o templo. Aqui está quem é maior que o templo. Se vós soubesses, misericórdia quero. O sábado é isso, é sinal de misericórdia. Não é? Jesus está dizendo aqui, olha, tudo que os seus antepassados queriam ver, vocês estão vendo hoje. Eu estou aqui encarnado e eu sou maior que o tempo, estou aqui diante de vocês. É o que Jesus está dizendo aqui. E se eu estou transgredindo por colher uma simples espiga, sendo que eu sou o criador de todas as coisas, vocês também estão transgredindo. Porque quando a gente vai lá em Números 28, a gente vê que cada sábado tinha que oferecer 2 cordeirinhos sem defeito, com um éfode de flor de farinha amassada com azeite. Era um trabalho muito maior. Então é isso que nós temos que entender. Se nós não entendemos a espiritualidade do sábado, nós vamos ter problema. E fechando definitivamente, muitas pessoas sinceras, para fugir desse ranço do judaísmo, porque o sábado se tornou enfadonho, algo pesado, eles, na sinceridade deles, começaram de fato a observar o primeiro dia da semana. Mas lá em Isaías fala que Deus tem chamado um povo, e todos nós somos chamados, não é igreja, não é placa, para fazer uma reparação na brecha. A reparação que foi feita, ou seja, a brecha que foi feita é que o caráter de Deus, Satanás tentou rebaixar o caráter de Deus, tentou mostrar que ele não é amor. Tudo aquilo que Satanás é, ele tentou transferir para Deus. E o sábado ele vai surgir como um monumento de tudo isso, que Deus é amor, que Ele é o nosso Criador, que Ele é o nosso mantenedor, e o poder que Ele nos dá para servir no dia de sábado, Ele também vai nos dar para viver cada dia da semana em prol de cada pessoa, de cada próximo nosso. Posso falar só mais uma coisa? Ó, tem esse livro aqui, ó. Muitos falam assim, os adventistas fogem de Gálatas. Elliot J. Wagner. Qualquer pessoa que lê esse livro aqui vai ver que a igreja adventista exalta Cristo como o centro da lei e a justificação pela fé. Boa. Vamos lá, Paulo. Felizmente, o tempo já foi aí. Considerações finais e uma conclusão. Tá bom. As minhas impressões são essas, né? Eu fiz 4, 5 perguntas, não tive resposta de nenhuma. Com todo respeito e carinho, meu amigo. E está muito bem estabelecida a doutrina no Novo Testamento, que ela não faz parte para a igreja, né? Jesus pergunta, é lícito curar no sábado? Jesus faz questão de provocar no sábado. Pega a sua maca. O chefe daquele rei lá fica indignado. Quem foi que mandou você aparecer aqui com essa maca? Você não sabe que hoje é sábado? O cara nem sabia quem era Jesus. Aí teve um dia que Jesus ele foi visto. Quem é? Não sei. Aí o cara descobriu que era Jesus. Quando os chefes da sinagoga viu que era Jesus, os caras tiravam o olho dele. Queria te agradecer pela sua audiência e estar aqui até esse horário.
Você sabe que você é peça fundamental nessa programação. Sem você, esse programa não existiria. Sim. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua atenção e aceitar a nossa voz, a nossa cara, que é um pouquinho derrubada aí no seu sofá, mas é com amor e com carinho. Zeca, mais uma vez, obrigado pelo convite. Evangelista, Deus abençoe o senhor, Obrigado. a sua Te casa, amo em Cristo. eu Viu? também, a sua família. E muito obrigado pelo diálogo. Deus abençoe, irmão. Amém. Valeu, Paulo. Obrigado pelo Valeu. carinho, por aceitar o nosso convite. Sempre um privilégio aprender contigo, com as suas reflexões. Só reforçando, os contatos do PH à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Segue lá o nosso irmão, que vale muito a pena, tá bom? Evangelista Alexandre, também 3 minutos aí para as considerações finais. Quantos? E 3 minutos. Eu tô vendo um ali. Então, por isso que na apresentação eu falei, não se preocupe. Eu falo bastante, né? Não se preocupa Você com gosta de- aquilo lá. Deixa que aquilo lá eu cuido. 3 minutos por irmão, considerações finais e conclusão, por favor. PH, meu amado, meu irmão, pastor. Obrigado, querido. Jesus respondeu todas essas questões que você colocou. Amém. Tá? E eu sei que você é uma pessoa sincera, né? Eu estava vendo ali um programa anterior, você gravando ali, uma pessoa humilde, né? Você até falou que em alguns momentos você se emociona, né? Sim. Quando a gente se emociona de falar da palavra, É, também estou emocionado falando aqui. amém. É porque nós estamos buscando ser cheios do Espírito Santo. Sim, sim. No ano de 2019 foi uma fase muito difícil da minha vida e foi num sábado onde eu tive um recomeço, digamos assim, com Deus. Pecados acariciados que eu tinha desde a minha infância. E ali eu entendi aquilo que você abriu no começo. Uhum. Que o sábado é, sobretudo, na essência, Cristo em nós. Vinde a mim. É o que você falou no começo. A gente poderia ter ficado só nesse texto aí. Vinde a mim é isso. Guardar o sábado. A partir daí. Entende? É difícil realmente a gente chegar e ter fé suficiente muitas vezes para poder abandonar um emprego. A gente fica preocupado com o que a gente vai ganhar. Deus, ele cuida. Deus vai cuidar de nós. Isso é tão interessante que hoje muitas pessoas sinceras estão preocupadas de que o mundo precisa parar para que haja mais tempo de qualidade e estão enxergando isso no domingo. Essas virtudes do descanso, muitas pessoas estão enxergando isso no domingo. Agora, eu acredito que no tempo do fim, eu creio que nós somos a última geração, Deus ele vai colocar tudo isso em ordem. Ele vai mostrar para nós realmente o que de repente a gente ainda não compreendeu, não entendeu. Eu acredito que o sábado ele vai ser exaltado na sua verdadeira plenitude, da maneira correta que ele deve ser entendido. E eu acredito que não vai haver problema nenhum das pessoas entenderem isso. Lembrando sempre que tudo tem que estar baseado em Cristo, nossa justiça, Cristo, justiça nossa. A Igreja Adventista Sétimo Dia teve uma época que ela começou a entrar num estado de muita frieza. Os pastores eram chamados para debater sobre o dia de guarda, e os pastores debatiam. Quando havia um entendimento que os pastores adventistas tinham ganho o debate, eles iam ficando cheios de si. A igreja foi crescendo, crescendo, crescendo. E eles foram entrando num estado de muita frieza. Ellen White chegou a dizer assim, nós temos nos tornado secos como um monte de Gilboa. E aí Deus enviou a mensagem da justiça pela fé através de Jones Wagner. Está aqui o livro Gálatas. Muitas pessoas, com certeza, ao ler, vão dizer, olha, nada do que a gente estava pensando acerca dos adventistas tem a ver. E quando o sábado é colocado nesse contexto, nessa premissa, não há nenhuma dificuldade de entender que ainda ele é válido nos dias de hoje, que Jesus nos deu o exemplo de como observá-lo, de como guardá-lo, e que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que ele vai cuidar de nós. Se desveres o teu pé de profanar o sábado, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Quero deixar um presentinho aqui. As bem-aventuranças, receitas de felicidade. Passa lá para o PH. Depois eu passo lá para ele. Ok? O evangelho está aí, O sentido do evangelho está aqui. Se a gente entender o sábado nessa perspectiva, acabou todo o problema. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Um abraço, um beijo no coração da minha esposa Simone, da minha mãe Claudete, de todos os meus irmãos, amigos e amigas. Mais uma vez, PH, valeu. Amo você em Cristo, viu? Pode ter certeza, viu?
E, Zeca, valeu por ter te conhecido. Amém, amém. Obrigado pelo carinho. Perdoa se eu falei demais. Não falou, não. Eu acho que é aproveitando o tempo para colocar a sua perspectiva também, a sua interpretação aí, a leitura que o irmão faz do texto. Obrigado pelo carinho. Os contatos também disponibilizados estão salvos lá no nosso perfil social do Instagram, o @programa Vejam Só, tá bom? Chega por lá, se você quiser contato e saber um pouquinho mais também do ministério do nosso irmão, tá bom? Antes da gente encerrar, deixa eu colocar aí na tela o resultado da nossa enquete, como é que a nossa audiência votou, nosso público, por favor. Vamos lá, o sábado hoje deve ser, vamos ver como é que ficou. Guardado literalmente. 8% entende que deve ser guardado literalmente. 87% entendendo a partir de uma reinterpretação do Novo Testamento. E 5% não sabem. Então fica aí, claro, aí a opinião, né, e a forma como a nossa audiência pensa e entende sobre o assunto. Espero que o programa tenha te ajudado nessa reflexão também, tá bom? Nós vamos encerrar a edição de hoje, tá certo? Mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Forte abraço e até a próxima.